A família natural, você não escolheu de quem ser filho, não é mesmo? E você não sabia como ia ser o seu filho. E então fala, meu Deus. E eu vou dizer para você, mas Deus escolheu. Oh, glória, fala glória. Fala, oh, glória. Olha, bispa, você não sabe como é que era a coisa lá em casa, mas eu vou te dizer, ninguém tem a soberania que Deus tem. E na soberania de Deus, Ele te escolheu para ser filho de quem você é, para ser pai de quem você é, filha de quem você é, mãe de quem você é. Na soberania de Deus, Ele o fez assim. E aquilo que Deus escolheu o lugar que você nasceu, não é? Na soberania de Deus. E aquilo que Deus escolhe, Ele dá toda a oportunidade, a promessa, a direção, o encaminhamento, a companhia para alcançar o melhor da terra em que estamos. Amém? Amém? Se nós vimos ou não vimos algumas oportunidades na vida, se perdemos ou não, se aproveitamos ou não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Então, o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos resgatou da morte, do reino das trevas, nós estávamos caminhando para a morte, como a Bíblia diz, como ovelhas para o matadouro. Estávamos no meio do inferno, caminhando para morrer no inferno e não ter resgate. Neste meio, o Senhor Deus, com o seu plano resgatador, enviou o seu Filho Jesus, e com o seu Filho Jesus, morreu no nosso lugar, nos deu a oportunidade de retornarmos, de converter, de mudar o sentido da vida, de andar em outra direção, através do sangue de Jesus, sermos lavados por Ele, perdoados por Ele do que, bispa? Da independência que se chama pecado. Pecado. Todo ato fora da obediência a Deus se chama pecado. Para todo ato fora da obediência a Deus, o Senhor naquela cruz morreu por esse ato, por mim e por você. Ah, bispa, mas tem pecadinho e pecadão. Tem pecados com as suas consequências, pecados, todos eles têm consequências. Todos eles, todos eles. Não estamos falando da consequência do pecado, e nem do castigo de Deus, porque o próprio pecado traz em si mesmo a sua consequência. Então são diferentes, mas todos têm consequências. Mas pecado é todo ato fora do alvo, fora da obediência a Deus. Quer seja por esse, por aquele motivo, nada justifica o pecado. O pecado requer o arrependimento. O pecado requer o sangue de Jesus lavando, uma mudança. Por isso Ele morreu naquela cruz. Porque enquanto o pecado prevalecer, o caminho de morte para a morte eterna no inferno continua. Quando retornamos, quando arrependemos, isso vale para o cristão e o não cristão. Quando o cristão tem um ato fora da obediência a Deus, é pecado. Então, precisa ali do arrependimento, do sangue de Jesus, do perdão, para retomar o caminho que Deus preparou.
Então, eu quero hoje falar sobre 3 ações que o Senhor Jesus nos relata no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante. O Senhor Jesus, com tanta graça, com tanta misericórdia, porque o Espírito Santo falou comigo, use as suas redes. Use as suas redes. Eu não sabia, querida, viu? Use as suas redes. Se você não usar, já tem quem está usando, a serviço do outro. Use as suas redes. E quando nós vemos o que Jesus estava aqui trazendo, 3 ações, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante. Ele fala sobre o dever da oração sem esmorecimento. Ele fala sobre a ação da perseverança. A ação da perseverança. E ele fala do que fazer quando estamos abastados. Quando estamos respondidos naquilo que estamos vendo ou pedindo. Ele fala de 3 ações. Talvez alguém possa dizer, ele está falando de uma mulher, 2 homens. Não, ele fala de 3 ações. Deus não faz exceção de pessoas. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1 em diante, e eu quero que você possa acompanhar comigo, ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ou você acha que ela ficava assim? Julga minha causa. Fala comigo. Julga minha causa. Julga minha causa contra o meu adversário. Na outra versão, diz aqui que ela insistentemente fazia isso. Porque aqui ele diz há algum tempo já fazia. Por algum tempo. Mas tem uma outra versão que diz que ela insistentemente fazia. E ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor. A parábola é sobre o quê, irmãos? Ele disse sobre orar sempre sem esmorecer. É? Ou sem nunca esmorecer? Sem nunca esmorecer? Jesus explicou. Por isso temos que ler a Bíblia assim, sem ver nem mosquito passando. Focados. Sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Diga comigo: faça chuva, faça sol. Ore para não chover sábado que vem falar nisso, viu? Amém. Faça chuva, faça sol, chorando, sorrindo, com raiva, sem raiva, indignado, tranquilo, feliz. Fala nunca esmorecer. Esmorecer é derreter diante de um alvo. Esmorecer é se entregar diante de algo. Esmorecer é nem se lembrar que o fôlego da vida está aqui. Porque se o fôlego da vida está aí e aqui, é porque tem esperança e Deus vai virar esse quadro. É sem esmorecer. Isso, ele começou lá, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Então ele diz: preste atenção. Preste atenção. Então disse, verso 6, considerai no que diz esse juiz iníquo. Esse juiz que não conhece a minha presença. Esse juiz que ainda não foi liberto. Olha o que ele disse.
Preste atenção. E aí então ele disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mas não parou. Propôs também esta parábola. A primeira foi sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Lembra a oração? A terceira ação, a segunda ação, a perseverança daquela mulher. Agora ele está dizendo em uma outra parábola, para aqueles que alcançam. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e com essa consideração desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um da religião dos fariseus e o outro da religião dos publicanos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Tinha tempo demais, né, irmão? Até quando ia orar, estava vendo a vida do outro. Misericórdia. Sai Satanás, né? Olha, misericórdia, irmão. Olha, acho que o Espírito Santo vai assim, ó, toma aqui agora. Quando você for orar e lembrar da vida do outro, irmão, só ora assim: Deus tem misericórdia do irmão, e pronto, e segue em frente. Caramba, olha. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Fez tudo certo, né, irmãos? Glória a Deus. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lembra o dever de orar sempre sem nunca esmorecer? A perseverança em momentos dificílimos? O momento de alcançar, porque alguém aqui estava abastado, porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não engana ninguém. Se você dizimar e ofertar, você vai ficar abastado. Não é porque você ri ou chora, é porque você obedece, e glória a Deus por isso. Por isso, quando falamos de dízimo e oferta, não contamos histórias, falamos a palavra, porque a palavra é que nos liberta para isso. Então, ele estava abastado porque ele dizimou e ofertou. Então, ele estava ali abastado porque o Senhor Deus não é injusto. E quando ele estava jejuando, Deus estava lhe respondendo, mas algo Deus estava ensinando para o coração abastado. Lembra lá no Evangelho, aliás no Velho Testamento, quando o Senhor falou: olha, quando você alcançar a terra, lembra de uma coisa: quem te deu fui eu. Quem te levou até ali fui eu. Não diga que foi a tua própria força, porque a força que me conduz é a que vem dele. A minha própria não consegue. A minha própria não consegue. Mas ele supre todas as vezes que eu peço. Mas ele supre todas as vezes que eu preciso. Mas ele supre na casa dele. Porque ele disse que o Senhor dá força ao seu povo. 3 ações: orar sem nunca esmorecer, perseverar mesmo quando a pessoa certa que devemos procurar nos diz não. Que pessoa certa, bispa? Aquela mulher foi atrás do juiz. Bom, mas talvez ela poderia ter ficado: os irmãos da igreja não fazem nada por mim. Os irmãos da igreja deveriam fazer isso, aquilo, deveriam julgar a minha causa. Os irmãos deveriam fazer isso. Não.
Você lembra-se quando um irmão falou para Jesus: Jesus, divide aí os nossos bens. Jesus, julga aí a nossa causa. Jesus falou: eu sou juiz. A perseverança é guardada quando nós vamos buscar onde devemos buscar. Querer restituição de quem pode restituir. Entender que Deus tem seu tempo, sua hora, e tem força no caminho para alcançar aquilo que Ele prometeu. Quando a perseverança está abalada, é bom olhar se os alicerces não estão abalados. Aquela mulher foi no juiz. Aquela mulher foi no juiz. Tem causas, irmãos, que nós oramos, Ele é o juiz dos juízes, mas as nossas mãos têm que ir onde Ele abriu para irmos. No seu trabalho, a sua causa injusta, Deus dá oportunidades. E nós, segundo a palavra, diz: o justo é intrépido como um leão. Quem espera a restituição do lugar errado vai ter frustração. Mas quem busca a restituição no lugar certo, Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-la. O caminho Deus mostra. A companhia Deus dá. A honra é prometida. Quem se humilha diante de Deus será exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Porque se tem causa de restituição, é porque um dia você teve algo. E quem deu? E quem deu? E quem deu? E quem deu? Ele sabe o caminho da restituição. Aquela mulher parecia pequenina realmente, mas ela estava na porta certa. Na porta certa. E hoje, nesta manhã, Deus vai te mostrar a porta certa. Deus vai iluminar o caminho certo. Você vai ver. E isso gera fé. Porque quando Deus fala, Deus abre o caminho para andar. Se não recuarmos, vamos alcançar. Então feche os seus olhos. Você que está na transmissão, você que está me assistindo na TV, onde for. O livro de Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas tem que reconhecer que tem falta. Peça a Deus e Ele dá. Então nós vamos orar agora. Se você tem uma escolha essa semana, se você tem uma causa que o Espírito Santo está te lembrando agora, te sacudindo agora. Você fala: meu Deus, eu não queria nem falar nisso, eu já fui tão envergonhada nessa causa. E Ele está te lembrando agora. Ele não está te lembrando, Ele está te sacudindo para você andar. Tem presença de Deus. Levanta a sua mão, nós vamos orar agora. E você vai declarar, depois vai contar o seu testemunho. Ore comigo e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero um passo sequer sem a Tua direção. Eu quero bater na porta certa. Eu sei, Senhor, que nem sempre vejo, mas eu sempre peço, e o Senhor sempre mostra, e toda a honra, toda a glória darei a Ti. Amém. Os sinais dos céus são dados para aqueles que andam na terra, mas conectados. Conectados. De novo, irmãos, tem que falar: cuidado com as suas redes. Aí o capeta vai falar para você: a bispa andou olhando a minha rede. Eu não olho não, irmão, você pode ter certeza. Embora muita gente me conte das redes, mas não olho não. Não é que eu não quero não, é porque eu não consigo, não dá tempo. Viu? Mas você pode ter certeza que eu não olho. Mas a conexão, a porta certa, a porta certa, a porta certa. E ela insistiu. E de repente, no caminho da perseverança, tem vida, irmãos.
No caminho da perseverança tem vida. Em cada não que você recebe tem vida. Em cada sim que você recebe tem vida. Em cada dúvida que você enfrenta tem vida. Porque a vida é abundante. Seja primavera, seja verão, faça sol, faça chuva. A vida é abundante, tem vida. E no caminho da perseverança, aquele juiz então respondeu: ai, eu vou fazer a coisa certa. Sabe por quê? Tem gente que fala assim: é para ela parar de incomodá-lo. Eu não acho que foi só isso não. Se ele não fizesse, ele sabe muito bem o que é não ter paz. E a paz vem de fazer algo na justiça de Deus. Você acha que você às vezes não dorme porque não tem paz? Não, irmão, às vezes não dorme porque trabalhou, a cabeça está cheia. Não é isso não. Mas a paz vem por fazer algo na justiça de Deus. Às vezes as pessoas, você pode ler a palavra do Senhor, pessoas que nem conheciam, mas fizeram na justiça de Deus. Ai, saíram ali em paz. Aquele juiz sabia das causas que ele havia julgado. Aquele juiz sabia que algo iria acontecer. E aquele juiz sabia que todos iriam olhar para ele e dizer: você é um juiz injusto. Porque aquilo que nós fazemos na justiça de Deus, não tem como Satanás roubar. E ela na insistência, ele sabia o que era isso. E hoje talvez você esteja aí: bispa, você não sabe o que eu estou enfrentando. Se esse juiz era iníquo, o que eu estou enfrentando eu nem sei o que é. Pois eu estou dizendo para você, a lição que Jesus disse: não esmoreça. Não esmoreça. Não deixe de procurar aquilo que eu já te dei. Não deixe de trabalhar naquilo que eu já trabalhei. Não deixe de fazer aquilo que eu já orientei. Porque se você não esmorecer, depressa vai haver a justiça. Depressa vai haver a justiça. Parábola sobre orar sem nunca esmorecer. Porque aquele que persevera alcança a promessa. E quando alcança a promessa, tem outras promessas. E quando alcança a promessa, guarde o coração. E quando alcança a promessa, não pare de pedir. Porque o livro de Romanos está dizendo assim, Romanos 10, 11 a 12. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Tenha cuidado de achar que não tem nada para pedir ao Senhor. Aquele da religião dos fariseus achou que não tinha mais nada para pedir, não é? Já estava só vigiando os outros. Ou melhor, julgando, né? Nós não sabemos se aquilo era real. Tenha cuidado. Porque ele disse que ele é rico para com todo aquele que o invoca. Eu sei que muitas bênçãos Deus já tem colocado nas nossas mãos. Que Deus nos livre da ingratidão. Oh, mas hoje eu tive uma experiência tão boa, que eu tenho falado com o Senhor, não é? Você acorda cedo já assim, primeiro eu oro cedo, não sei cada um o seu horário de oração, mas você acorda assim: ai, dormi, que bom, de repente você lembra de tudo que você vai ter que fazer, você vai assim, parece que você fica ativado já. Quem é assim? Só eu? Deixa eu ver. Oh. Não é? E aí nessa hora você vai, né? Vai, Jesus sabe, né? Até a noite. Mas o Espírito Santo esses dias tem me falado algo. Eu não tenho te visto agradecer muito mais. Eu falei: ai, Senhor. Senhor. E ele disse para mim: olha, quando você começa o dia agradecendo, isso vira hábito. E o agradecimento dá força. A murmuração rouba força. Irmãos, mas que semana poderosa. Hoje eu já nem sei se eu estava dormindo ou acordada, mas já estava obrigada a Jesus. Já levantei assim, ó. O agradecimento não quer dizer um final de causa.
O agradecimento quer dizer uma força para buscar um Pai que é rico, para dar muito mais àquele que o invoca. Quando estamos abastados, felizes, com algumas coisas nas nossas vidas, precisamos lembrar que o Pai continua sendo rico e que o Pai quer que o invoque sem nunca esmorecer. E que o Pai quer que eu continue, porque as promessas de um Pai rico vão muito além da minha visão ainda tão pequena daquilo que Deus tem para que eu possa alcançar. Talvez nós olhamos para aquele fariseu, a primeira vez eu olhei e falei, nossa, misericórdia, não é? Deus me livre, né? Deus nos livre. Mas o Senhor falou para mim, mas sabe o que eu gostaria que esse fariseu fizesse, e você também, minha filha? Lembrar que eu sou um Pai rico, e que eu quero que mesmo na sua abastança, mesmo quando você se casar bem, mesmo quando você tiver o seu negócio feito, mesmo quando você agradecer por aquilo que eu tenho te dado, mesmo quando você perceber que eu tenho te abençoado, mesmo quando você não perceber e Deus usa alguém para que você se lembre, mesmo com todas essas bênçãos, que você continue me invocando, porque eu sou um Pai rico, que quero sim te dar muito além do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Eu quero resgatar o Éden na sua vida, o relacionamento de um pai que chega para o filho, e o filho chega para o pai e diz, Pai, nunca quero deixar de invocar o seu nome. É a restituição de um relacionamento rico. Quando alguém fala, você fica pedindo para Deus, eu falei, fico. Quem não pede para Deus já recebe a entrega do outro. Enquanto a gente pede para Deus, lembra do caminho? Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Eu não sabia disso, por isso eu não orei. Mas você orou por alguma causa? Orei. Então fala comigo, tem vida. Tem vida, tem vida. Olha, eu não sei como orar, mas eu estou orando. Fala comigo. Tem vida, tem vida, tem vida. Olha, eu não percebi que eu tinha recebido, por isso não agradeci. E eu continuei pedindo. Fala comigo. Tem vida, tem vida, tem vida. Agora fala para o teu irmão, o teu Pai é rico para com todo aquele que o invoca. Fala, o teu Pai é rico e quer te mostrar e quer te dar muito mais do que aquilo que você está pedindo. Aleluia! O que antes me incomodava era que o fariseu estava falando do outro. Mas sabe, irmãos, tem horas que eu acho que Deus, eu aprendi isso com o bispo, Deus tampa o ouvido de algumas besteiras que falamos. Ele fala, não, isso não, né, a palavra diz, ele não quer nem ouvir. Fala, não, minha filha, ó, quando você crescer um pouquinho, deixa para lá, né? Mas aquilo que estava ali, que é o que Deus tem para nós, quando estamos na casa do Senhor, não perca um segundo sequer, porque o seu Pai é rico para com todo aquele que o invoca. Não perca, não se distraia, não deixe de receber, porque Ele já veio, Ele já estava aqui pronto para te abraçar e te dizer, meu filho, a minha riqueza é sua, tudo que eu tenho é teu, basta que tu possas invocar o meu nome, a sua justiça foi feita, é o sangue de Jesus na tua vida, é o meu filho que foi enviado, eu sou o teu Pai rico, que estou agora enriquecendo, porque você está me invocando na casa de oração. Sabe como saímos daqui? Depois que entramos, com os braços cheios, com os braços cheios. Bispo, mas o juiz continua sendo iníquo, mas a palavra de Deus não muda. E como a palavra de Deus não muda, ele disse que se eu continuar depressa, ele vai fazer a justiça. Você crê? Você crê? Então diga comigo, é sobre o dever de orar sempre
sempre, sem nunca esmorecer. A palavra de Deus é tão declarada, tão clara para nós. Se estivesse só assim, orar sem nunca esmorecer, você pode entender, ora uma vez por semana e não esmoreça, né? Mas ele fala, não, sempre. Segundo, confiar em Deus, mesmo quando os homens que estão perto de nós pareçam não querer resolver a nossa causa. Mas insistir, bater na porta certa. No tempo da perseverança, no tempo da insistência, tem vida. Não se esmoreça. Não é fácil perseverar, mas não se autodestrua na perseverança. Traga aquilo que te alimenta, traga aquilo que te fortalece. Não queira ser feliz visualizando tristeza toda hora. Você não vai conseguir. Não queira ter fé visualizando testemunhos de fracassos a todo momento. Não queira ser fervoroso andando com pessoas que infelizmente, já deixaram o fogo apagar há algum tempo. E a língua está tão longe de glorificar ao Senhor. Mas faça o que a palavra está dizendo. Não se esmoreça. Fortaleça-se. 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 Se pensar em murmurar, tente agradecer primeiro. Fortaleça-se. Fortaleça-se. Se estiver andando com quem está usando para te roubar, afaste-se. Afaste-se. Ouça a palavra do apóstolo, entra lá. Afaste-se. Afaste-se. Você tem que andar com quem aquece o seu espírito para buscar a Deus. Você tem que sentar perto na igreja com quem não fica conversando com você na hora da palavra. Você tem que adorar a Deus na casa do seu Senhor sem se preocupar se o outro está adorando. Não se esmoreça, não se esmoreça, não se esmoreça. Nós às vezes esquecemos que nós é que nos fortalecemos com as nossas decisões. E nós esmorecemos também com as nossas decisões, assim como Esaú fez. Mas Jacó, com todas as suas limitações, levantou-se e falou, eu sou pó mesmo, mas eu vou servir esse Deus. Aleluia.